A gente abre essa edição com um fato que se repete, mas com outros personagens da nossa política. Foi preso um ex-deputado e ex-secretário, pai de um atual deputado, que em abril agora foi homenageado pelo filho no plenário da Câmara Federal durante a votação do impeachment da presidente Dilma. Por um Brasil onde meu pai e meu avô diziam que decência e honestidade não era possibilidade, era obrigação. Por um Brasil onde os brasileiros tenham decência e honestidade. Por Minas, pelo Brasil, para os jovens que estão lá fora nas ruas, verás que o filho teu não foge à luta, sim! Bom, depois dessa emoção desse dia, o deputado federal Caio Narcio, filho do ex-deputado federal, ex-presidente do PSDB mineiro e ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas, Nárcio Rodrigues, levou uma flechada no orgulho hoje com a prisão do pai durante a operação Equalis, do Ministério Público e da PM de Minas. A palavra em latim Equalis significa igual. E é o que esperamos da atuação das polícias, do Ministério Público e da Justiça para todos os envolvidos em casos de corrupção no nosso país. Igualdade, sejam de que partido forem. Além do ex-deputado do PSDB, outras 5 pessoas foram presas nessa operação, suspeitas de desvio de verbas públicas em obras da Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisas aplicada em água Hidroex. Os presos foram trazidos aqui para a sede do Ministério Público Estadual. Entre eles está o ex-deputado Nárcio Rodrigues. A investigação é sobre crimes contra o patrimônio público. Qual seria o motivo, senhor, de ser trazido para cá? Não sei, vamos saber. Informação que é desvio de dinheiro público? Eu não tenho informação nenhuma. O filho do político, Caio Nárcio Rodrigues, chegou em seguida para acompanhar o pai e não falou com a imprensa. No apartamento do político, no bairro Gutierrez, em Belo Horizonte, foram apreendidos documentos e computadores. O material também foi levado para o Ministério Público. Além de Nárcio Rodrigues, também foram detidos o empresário Maurílio Reis Bretas e outras 2 pessoas que não tiveram os nomes divulgados. Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, também houve uma prisão. Na capital, 14 endereços foram alvos da operação, que envolveu o Grupo Especial de Promotores de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e a Polícia Militar, que apoiou o cumprimento dos mandados e fez o transporte dos presos. Nós não tivemos nenhuma resistência, todas as ações foram pacíficas, todos os conduzidos foram totalmente cooperativos. Segundo o Ministério Público, essa ação faz parte de investigações que apuram o envolvimento de agentes públicos de Minas e empresários brasileiros e portugueses no esquema de desvio de recursos públicos. Segundo a auditoria da Controladoria Geral do Estado, os valores desviados entre os anos de 2012 e 2014 superam 14 milhões de reais e deveriam ser destinados à construção e a projetos da Cidade das Águas, desenvolvida em Frutal pela Fundação Hidroex, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas. Nárcio Rodrigues foi levado para a penitenciária Nelson Green em Contagem. Os advogados dele não foram encontrados para falar sobre o caso. E o chefe da Controladoria Regional da União em Minas, Breno Barbosa Cerqueira Alves, entregou o cargo hoje. Segundo ele, a ação foi motivada pela gravação em que o ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira, critica a condução da Operação Lava Jato pela Procuradoria-Geral da República. No áudio, ele dá conselhos ao presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, e ao ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Os 2 são investigados no esquema de corrupção que atuava na Petrobras. Outro fator para a entrega do cargo de Breno Cerqueira Alves foi a exigência do retorno da Controladoria Geral da União à estrutura da Presidência da República com status de ministério. Olha, a nossa justiça precisa ser ágil e é bom quando a gente vê isso acontecer. O homem que matou outro a tiros na porta de uma casa de shows de BH no mês passado virou réu e pode ir a júri popular.
O caso começou com uma briga dentro da casa noturna Alambique, que fica na Avenida Raja Gabalha, e terminou com a vítima executada na saída. Uma câmera de vigilância registrou o momento em que o empresário Guilherme dos Santos Alves, de 33 anos, foi baleado por Paulo Felipe da Silva Gonçalves, de 28. O autor foi preso em flagrante no mesmo dia com um revólver e uma besta, que é uma arma de atirar flechas. A Polícia Civil indiciou Paulo por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e por meio de emboscada. O promotor do 2º Tribunal do Júri, Francisco Santiago, denunciou o acusado à Justiça, que aceitou os argumentos do Ministério Público e abriu o processo. De acordo com a promotoria, a juíza Amalinha Aziz Santana foi quem recebeu a denúncia. A defesa já apresentou os argumentos e os autos foram enviados ao promotor Francisco Santiago para que ele tome ciência das alegações dos advogados de defesa do acusado do crime. Os próximos passos são o depoimento do réu e também o das testemunhas de acusação e defesa. Só depois é que a juíza decide se manda Paulo Felipe a júri popular. Outra notícia agora para quem não acredita na nossa justiça e deixa de reclamar seus direitos, que valem sim, inclusive contra instituições poderosas e ricas. Um cliente que esperou tempo demais na fila ganhou um processo contra o Banco Santander, que foi condenado a pagar R$3 mil de indenização. O caso foi em 2013 em Governador Valadares. Demorou 3 anos, mas a sentença saiu. O Tribunal de Justiça reconheceu que houve dano moral ao cliente, que esperou por mais de 1 hora para ser atendido, quando a lei estadual limita em 15 minutos. O banco alegou que a demora se deu por motivo de força maior, porque havia um excesso de pessoas a serem atendidas e um quadro limitado de funcionários. Mas o desembargador Pedro Bernardes, em um parecer, afirmou que houve descaso do banco para com seus clientes. A decisão mostra que quando o chá de cadeira ou o tempo de pé na fila causa prejuízos, como a perda de compromissos financeiros, por exemplo, é possível sim recorrer à justiça nestes casos. Um elefante branco, é assim que os moradores do aglomerado da Serra, em BH, definem o espaço que deveria abrigar a área integrada de segurança pública na região. A AISP, que uniria as polícias militares, civil, defensoria e ainda oferecer serviços para a comunidade. Os moradores de bem que vivem no meio da guerra do tráfico de drogas são os mais prejudicados com a falta de assistência do Estado. A placa ainda está na entrada, como na época da inauguração, em janeiro de 2014, após uma reforma que custou quase R$900 mil. Mas muita gente ali nunca tinha ouvido falar da AISP. Não. Não conhece? Não. Vocês moram aqui? Sim. Não conhece? Não. A área integrada de segurança pública deveria reunir as polícias civil e militar e outros órgãos, como Defensoria Pública, com serviços de emissão de documentos e Detran, por exemplo. Mas, segundo moradores, o espaço nunca funcionou assim. Minha cunhada, que esteve lá no fim de semana, cansou de chamar e tinha apenas um guarda. Parece que ele estava dormindo, aí na hora que ela estava saindo para vir embora que o guarda apareceu. Este morador que não quis aparecer também reclama. Não funcionou porque ela está lá como um elefante branco. O pessoal da Polícia Militar só vai lá esporadicamente porque não tem efetivo nem de homem nem de cabo. E a Polícia Civil e a Defensoria Pública? Só foram no dia da inauguração e agora, ultimamente, quando teve aquele tiroteio, alguém foi lá para fingir que estava fazendo, depois sumiram todos. A PM informou que desde o início do ano é a única responsável pelo prédio e que o local se transformou numa espécie de base de apoio aos militares que atuam na Serra. Atualmente ele é utilizado para fazer essa ponte com esses policiais que podem utilizar a edificação para treinamento. Quando muitas das vezes o nosso Sicope tem dificuldade de repassar informações, os próprios militares que fazem o plantão lá assessoram os militares que estão nas ruas, passando informações que são necessárias exatamente por conta de prontuário, placa. Enquanto isso, a população do aglomerado, o maior da capital, com 46 mil habitantes, continua denunciando. Lá é boca de fumo, lá é espaço de prostituição, lá é desova das meninas e lá é local onde eles fazem funk que não deixa ninguém dormir nem ter sossego. É igual a festa do capeta. Na porta da ISO. Na porta da ISO. O tráfico de drogas, ele para ser extirpado, ele precisa de ações governamentais e globais. Muitas das vezes você consegue cumprir mandados de busca e apreensão, consegue, entre aspas, estourar uma boca de fumo. À tarde, a esposa, a avó, o sobrinho
dar sequência àquele trabalho, o que torna mais complexa a atividade policial como um todo. Perfeito, capitão. Tem que ter ação social, sim, mas enquanto isso, o que a população do aglomerado está reclamando é a presença da PM no local, que virou de tráfico e baderna com baile funk. E não é só para prender, não, mas para garantir a segurança, o sossego, a paz de quem mora ali. Isso é papel da polícia. Uma família de Uberlândia ficou revoltada durante o enterro de um parente. O caixão dele não cabia na cova, que era menor. O corpo demorou mais de 40 horas para ser enterrado, depois de ser trocado de urna 4 vezes. O coveiro chegou a propor que o caixão fosse cerrado. Tem que fazer nova cova, vai fazer placa de novo. Por quê? Porque o caixão do meu tio não coube dentro da cova. E a gente quer alguma medida, porque isso aqui é um absurdo, é um descaso. Olha aqui para vocês verem nas imagens. É o tamanho do caixão, como está mostrando nas imagens, e a gente quer providência. Não é feito o sepultamento por conta do tamanho do caixão? Isso, o caixão não cabe na cova. A gente chegou, o administrador aqui do Parque dos Buritis falou assim que a culpa foi da funerária que não avisou eles que o caixão era maior, né? E até então eles falaram que ia ter que serrar o caixão para poder caber na cova. Tentaram colocar o caixão de lado, né? Emborcado, e também não coube. E a gente está aqui até agora no sol, os filhos dele na beirada do caixão olhando aquela situação. Já não basta o que aconteceu com ele, a gente tem que passar por isso, então tá a família aqui toda indignada com toda essa situação. Nesse vídeo da família é possível ver toda a situação, inclusive a medição da urna. Foram feitas 2 propostas para a família: fazer um sepultamento no dia seguinte já com uma urna adequada ou mesmo serrar o caixão. A família teve que esperar a troca de 4 caixões até que puderam sepultar uma urna no tamanho adequado. Ver os meus primos daquele jeito, ver os meus tios daquele jeito, ainda bem que a minha avó e minha tia não vêm, porque já estão sofrendo. Pensa ver uma situação daquela. Muito triste. A equipe de reportagem da TV Vitoriosa, nossa parceira, procurou o cemitério, que não quis se pronunciar. Olha, é uma situação degradante que pode render um processo por danos morais. O painel eletrônico do ponto de ônibus em BH tem sido motivo de desconfiança de muitos passageiros. Os usuários reclamam que as informações que indicam o tempo para a chegada do coletivo geralmente não estão corretas. Dá só uma olhadinha no painel. Quantos minutos faltam para o seu ônibus passar, hein? Belo Horizonte tem 9.200 pontos monitorados 24 horas, todos os dias da semana. 664 painéis trazem as informações de previsão de chegada dos coletivos. O que você acha desses painéis? Assim, ajuda você? Todos os pontos deveria ter. Tem funcionado. Nem tô olhando, na hora que vier é isso mesmo. Esperei 40 minutos aqui semana passada. Coisa certinha de hoje em dia é pouca coisa. Decidimos escolher um coletivo aleatoriamente para checar o cumprimento do horário. 8107, 3 minutos, hein? Nós vamos cronometrar aqui, ó. Exatamente para saber se o ônibus 8107 vai passar no tempo estimado de 3 minutos. Enquanto aguardávamos, encontramos o seu Luiz, que também esperava o 8107. Sempre passou 20 minutos depois, 25. É mesmo? Então não pode confiar, não. Já tem quase 4 minutos, ó. Onde que é controlado esse negócio ali? Dentro do ônibus, por exemplo. O mesmo tem nesse painel que tem no ônibus também? Para responder a pergunta dos passageiros, viemos até a empresa responsável pelo monitoramento. As informações que chegam no painel, no ponto de ônibus, a gente chama do painel de previsibilidade, ele é atualizado a cada 20 segundos. Essas informações dos ônibus vêm para cá, com mais 20 segundos no máximo vai para lá, então dá 40 segundos. Aí o sistema ele vai recalculando, ele tem um algoritmo que leva em consideração a velocidade que aquele veículo está operando, a distância que ele está do ponto de embarque e desembarque e o histórico de outros veículos da mesma linha naquela faixa horária. De acordo com o superintendente de monitoramento, os primeiros painéis começaram a ser instalados em Belo Horizonte há 3 anos e meio. O cumprimento de horários de saídas dos pontos finais é de mais de 90% de precisão. Já quando o assunto é a pontualidade nos pontos de embarque e desembarque, é de 75%. Enquanto isso, seu Luiz continua esperando o 8107. Dá só uma olhada, ó. Beleza, dá sinal aí, seu Luiz. Dá sinal aí. Aí, ó. 7 minutos e 15 segundos, ó. O trânsito tá ruim aí pra baixo? Como é que tá o trânsito?
Não, tá tranquilo, tá tranquilo, tem condicionamento, engarrafamento. Pegou nenhuma retenção, não? Não. É porque no painel ali tava marcando que ia chegar em 3 minutos, chegou com 7h40. Não, mas pode ser que talvez deve estar desconectado com uma coisa assim, né? Não tá batendo a conexão. Alguns pontos da cidade, uma região de sombra de GPS ou de GPRS, aí pode acontecer, mas isso é exceção. A mãe de um menino de 3 anos, morador de Ribeirão das Neves e que sofre de cistinose, que é uma doença degenerativa que ataca quase todo o corpo, pede ajuda. Mesmo com uma decisão judicial, os remédios que deveriam ser entregues pela prefeitura estão em falta. Pedrinho tem 3 anos. O olhar desconfiado não é à toa. Ele passou quase 2 anos de hospital em hospital, convivendo com agulhas e médicos, até ser diagnosticado com cistinose. Uma doença rara que acumula substâncias no corpo que se cristalizam, prejudicando os órgãos, principalmente os rins e os olhos. Com isso, há muita perda de nutrientes e o desenvolvimento dele fica comprometido. O Pedro está com 6 quilos e ele está com 69,5 centímetros. Então ele está muito desnutrido, muito abaixo do que uma criança de 3 anos hoje deveria estar. Devido a traumas de tanto ser entubado, Pedrinho só consegue beber água. O restante da alimentação é feita por meio de sonda. Além disso, o garotinho tem que tomar 10 medicamentos por dia. 7 deles são manipulados e chegam a custar quase R$400. Por isso, Isabela entrou na justiça junto à Prefeitura de Ribeirão das Neves para conseguir os remédios. De início, eles cumpriram o determinado por lei. Hoje, a falta dos medicamentos é constante. Para que a doença não avance e ele consiga se desenvolver normalmente, os médicos disseram que o Pedrinho vai ter que tomar um medicamento importado que tem o custo mensal de R$70 mil. A gente está preocupado, né? Porque as outras medicações, eles não estão cumprindo. A gente está com medo desse, que é o mais caro, não cumprirem. A gente prometeram para nós que em 120 dias, no caso até novembro mais ou menos, o remédio ia chegar, mas a gente está preocupado. Enquanto a justiça não anda e a medicação especial não chega, o que contribui com o tratamento de Pedrinho são as doações. Desde fraldas descartáveis até este leite especial que custa R$180 a lata. Para isso, com a ajuda dos amigos, foi criada uma página numa rede social. Doe amor e seja parceiro do Pedrinho. Quero que ele fique bem, que ele melhore, que ele seja criança, que ele possa correr, que ele possa ir para a escola. Deixei tudo por ele, larguei trabalho, larguei escola e estamos aí, na luta. Força, né? A Prefeitura de Ribeirão das Neves alega que está cumprindo com a determinação da Justiça para adquirir os medicamentos. Em relação à dieta, informou que ela não está incluída no mandado judicial, mas será fornecida para a criança. Depende apenas da finalização do processo licitatório. Foram abertas hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificado, SISU. A oferta de 56.422 vagas em 65 instituições públicas de ensino superior para o 2º semestre deste ano. As inscrições são feitas pela internet no site sisu.mec.gov.br. Podem participar os estudantes que fizeram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2015, e não tiraram 0 na redação. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de junho. O candidato deve escolher, por ordem de preferência, até 2 opções entre as vagas ofertadas. O resultado será divulgado no dia 8 de junho e a matrícula deverá ser feita entre os dias 10 e 14. Os candidatos começarão a ser convocados a partir de 23 de junho. E você vai ver a seguir os alimentos que devem ser consumidos antes e depois das atividades físicas. Aguarde. Atitude, consciência, convivência e cidadania. A construção de um mundo melhor depende de nossas ações e iniciativas. Assista nesta terça-feira o quadro Prazer em Ajudar do Jornal da Alterosa e saiba tudo o que está sendo feito para transformar nossa realidade num futuro melhor. Uma iniciativa da TV Alterosa. Patrocínio CEMIG, Governo de Minas.
A UNA e o UniBH, os dois melhores centros universitários privados de Belo Horizonte, trazem para você Feira de Financiamento Universitário. São mais de 5 opções de financiamentos e bolsas de estudo. O melhor e mais completo programa de financiamento estudantil de Minas. Feira de Financiamento Universitário, UNA e UniBH. 18 de junho no Minas Centro, a partir das 9 da manhã. Inscrições pelo ampliarseusestudos.com.br. Entrada gratuita. Essa mulher é tudo na minha vida, sabe? Foi ela que me deu carinho, me apoiou e ajudou a me tornar o homem decidido que eu sou hoje. Ai, amorzinho. Mas eu tava falando da minha mãe. Ah, Maurício, quer saber? Vai pra Diniz que tem. Nas óticas Diniz tem o presente perfeito para agradar todo tipo de mãe. Na compra de um óculos de grau, você paga apenas a metade no segundo óculos. Isso mesmo, só a metade. Vai pra Diniz que tem. Vem pra cá comemorar, a festa vai rolar, preço baixo de arrasar. Apoio, 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 é barato de verdade. Café Caboclo, 500 gramas, 6,98. Óleo de soja Corcovado, 900 ml, 2,84. Linguiça calabresa Perrela, quilo, 6,99. Escolata, ganhe 50% de desconto no segundo pack. Unidade sai por 1,79. Aniversário Apoio Mineiro. Barato de verdade. Beba com moderação. Matemática e Olimpíada tem tudo a ver. A prova da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, está chegando. Dia 7 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. A matemática quer somar novos talentos para o Brasil. Como presidente da Assembleia, cortou o 14º e 15º salários dos deputados e acabou com o voto secreto. Coragem e força política, marcas de Diniz Pinheiro. Para Minas resgatar a ética, a democracia e a decência com o uso do dinheiro público, é preciso que a gente tenha coragem e vontade política. O meu compromisso é promover a cidadania, garantir direitos sociais e trazer de volta a força de Minas. Vamos caminhar juntos nessa direção. Transformar é uma especialidade nossa, mas nesta segunda você vai se surpreender. Eu não tenho medo, então vamos nessa. Máquina da Fama, nesta segunda, 11h15 da noite, no SBT. A alimentação é essencial para garantir os benefícios das atividades físicas. Comer de forma indevida pode atrapalhar os resultados tanto desejados, como o aumento da massa muscular. Na coluna Viver Bem de hoje, você vai saber o que comer antes e depois de malhar. Você geralmente se preocupa com o que comer antes e depois do treino? Preocupo, sim. Barrinha de cereal, um suco, biscoito de amendoim, a parte de amendoim com chá de hibisco. O pré-treino é importante que tenha fontes de carboidrato, proteína, vitaminas e sais minerais. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, uma saladinha, um mix de folhas, certo? Temos a beterraba, que é interessante também, a cenoura, como fonte de vitamina A. Como fonte de carboidrato, principalmente de baixo índice glicêmico, nós temos a batata doce. Então, nós temos aqui a batata para dar energia, ok? Para a atividade, para que a pessoa não tenha fadiga muscular durante a atividade. E como fonte de proteína, nós temos aqui o ovo cozido. Okay? Quanto tempo que eu tenho que ingerir e fazer uma alimentação antes do treino? Dentro de até meia hora, para que tenha energia suficiente para a atividade, ok? Para estar fazendo essa alimentação. O que eu trouxe aqui para pós-treino, porque é importante também pensar na recuperação, né, principalmente dos músculos, então a gente tem aqui a crepioca. Por ter o baixo índice glicêmico, a gente utiliza a tapioca, ok? Utilizamos também como proteína o ovo. A crepioca, ela tem um índice glicêmico menor do que o da tapioca, né? Isso. Então, exatamente por causa do ovo. Principalmente por causa do ovo. E nós temos também aqui, que a gente utiliza o creme de ricota.
utilizando depois uma proteína, que nós trouxemos o frango desfiado. É tranquilo de ter uma alimentação saudável com custos bem menores. E dicas como essa você tem lá no meu blog, viverbematé100.com. Nossa edição termina aqui, mas vem aí o Noticiário Nacional. Boa noite para você, uma ótima semana e amanhã a gente volta às 7h15. Tchau.